Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você e para sua família, neste 3 de setembro de 2025. Um abraço carinhoso para minha prima, doutora Maria Aparecida, a quem chamamos carinhosamente de Cida, pela data do seu aniversário hoje, as nossas orações. Um abraço para Ana, para o Sobral, para toda a família. Muito bem, hoje eu quero mostrar para vocês dois relatos, que inclusive está aqui no canal, mas muita gente, acho que deve ter umas 10 mil pessoas que talvez não tenha visto esse testemunho. As pessoas perguntam, né, Pedro, você acha que já aconteceram milagres em Anguera? Sim, acho, tenho certeza absoluta. Existem documentos que foram entregues lá no passado à comissão, né? Eu lembro do caso o primeiro caso que vou mostrar para vocês é da Carmen, todo mundo, quer dizer, todo mundo, vírgula, né? A maioria dos peregrinos de Anguera que moram em Salvador conhece a história da Carmen, né? Sabe muito bem do que aconteceu. Ana Rosa, a quem abraço carinhosamente também nessa manhã, ela é testemunha também desse fato. Eu lembro, porque eu vi, eu sempre fui prudente, sabe, assim, nessas relações de milagres, as pessoas chegam, falam de milagres, etc. Eu digo, olha, vamos ver, porque eu não posso, digamos, anunciar uma coisa sem ter certeza. Eu não faço isso para não ficar parecendo com as seitas que tem por aí, que até uma dor de dente o cara diz que é milagre. Não, eu sou radical nisso, eu sou aquele católico chato que, não se assuste não, mas existe até milagres que a igreja fala e que eu contesto. Pronto. Porque para mim, para ser milagre, Deus tem que botar a mão e acabou, compadre. Quer dizer que tu vai vir sábado em Anguera, aí tu pode chamar de graça. Olha, eu recebi uma graça. Aí eu aplaudo. Tu recebeu uma graça. Mas como Deus vai fazer um milagre? Pela metade. Então, esse Deus aí, eu não acredito, não. O Deus que eu acredito, ele põe a mão e cura. Porque se quando Nossa Senhora apareceu e disse para mim, 3 de outubro de 87, de hoje em diante estás curado. Pronto. O que é que você tinha, Pedro Regis? Eu tinha desmaios frequentes. Acabou. Vai fazer 38 anos que eu não tenho mais nada. Então, Deus não poderia mandar Nossa Senhora do Céu para dizer, de hoje em diante estás curado, e eu continuar desmaiando. Ter que continuar fazendo exame, ter que continuar fazendo tratamento para descobrir o que era. Não, então não tem milagre não aqui. Talvez você discorde de mim, não tem problema, a amizade continua, mas é esse Pedro Regis radical que está te falando, e eu penso dessa forma, e acredito que ninguém vai mudar. Mas eu vi, claro que o católico, na sua grande maioria, é muito ingrato, óbvio, né? O segundo caso que eu vou te mostrar é lá de Minas Gerais. Eu estava em Montes Claros, um abraço para a dona Elzinha, e ouvi o relato dessa senhora, e eu não sei se foi eu mesmo que gravei, ou se eu pedi para Nando, alguém que estava comigo, gravar, né? Porque ela tinha dado o testemunho, eu achei interessante, disse, a gente precisa dizer, a senhora autoriza? Claro, né? Então, eu vou te mostrar 2 casos que não foram graças, né? Foram milagres mesmo. Eu tenho dificuldade dessas coisas de internet, eu já deveria ter aprendido muita coisa há muito tempo, mas eu sou meio relaxado, mas eu vou tentar colocar aqui para vocês, né? Eu teria que fazer a captura de tela, aquele negócio todo, vamos ver se eu acerto aqui o trem, né? Vamos ver. Acho que esse aqui seria o primeiro. Vamos ver onde é que ele está. É coisa, meu pai. Espera lá, gente. Para também eu tenho que desligar esse som aqui para não ficar.
Moro em Nova Açores atualmente, morei em Salvador muitos anos. Eu sou cabeleireira, tinha um salão e quero relatar um fato para vocês, um grande acontecimento. Minha filha nasceu com problema de medula óssea. É comprovado pelos médicos que ela teria que fazer um transplante de medula, custaria US$ 200.000. Eu, como cabeleireira, não podia fazer esse transplante, não teria esse dinheiro. Então, Ana Rosa, muito conhecida de Pedro, daí de Salvador, me falou para eu levar a menina em Anguera. E eu levei minha filha, o nome dela é Dayara, levei ela em Anguera. Ela estava com pouco tempo de vida, tinha uns 3 meses mais ou menos de luta para conseguir esse transplante. E conversei com Pedro e ele disse que ele não curava, quem curava era Deus, que eu pedisse a Nossa Senhora. E assim foi. Eu fiquei na aparição, não vi nada acontecer, que a gente não vê mesmo, né? No sangue. Então, retornei para Salvador, teve que fazer os exames todos novamente para levar para a Austrália, que só poderia ser feito o transplante lá nessa cidade chamada Sydney. E isso foi em 91, 90 para 91, mais ou menos. Eu fui, aí foi mandado os exames para São Paulo. Quando voltou o resultado, estava em 12.200, a hemoglobina dela, que era praticamente era 2, era nada, quase nada, né? Por esse motivo que os médicos diziam que ela não podia sobreviver. E os médicos repetiram novamente o exame, que não achava possível uma coisa daquela, sem fazer transplante nem nada, e já está a hemoglobina nessa beleza. Quando voltou o segundo exame, estava em 14.900. Aí foi o médico pirou, né? Me pediu para eu guardar segredo, para esperar mais um tempo para poder eu dizer se aquilo ali era uma cura ou não. Que passasse alguns meses eles investigando. E assim foi feito. Quando deu tudo, alguns meses se passou, o resultado veio novamente, 14.900. Aí o médico já tinha em torno de uns 5 a 6 meses, ele me disse que eu poderia considerar aquilo ali um milagre, que eu poderia gritar em cima dos telhados e nos tetos dos ônibus que Deus fez um milagre em minha filha, e ele presenciou. Depois eu levei os documentos tudo para Pedro, que ele me pediu, todos os exames, entregou no MC a Padre João Pedro, que ele investigava aí as coisas de Anguera, entreguei a Pedro, que era para entregar à comissão de Anguera, os documentos todos que me pediram, todos os exames dela, e eles exigiram que eu pedisse um atestado médico. Aí, para saber, aí o médico, a médica dela, doutora Regina, ela deu o atestado. Essa cura de Dayara não teve intervenção da medicina. Ela colocou tudo que a menina tinha e colocou embaixo. A cura de Dayara não teve intervenção da medicina. E por isso eu acredito que esse foi um milagre. Então, cabe agora às autoridades da igreja investigar e ver realmente se isso aconteceu, né? Então, e agradeço a Deus, a Nossa Senhora. Tenho 30 anos que vou a Anguera e agradeço a Deus tudo. Não tem sacrifício para que eu chegue lá. Tudo para mim é pouco. E obrigada, Senhor, obrigada, Nossa Senhora de Anguera. Muito bem. Esse é o relato da Carmen.
ela fala do padre João Pedro. O padre João Pedro era um padre jesuíta que a mãe dele foi uma mística lá na Itália. O padre João Pedro esteve com Dom Itamar Vian, que hoje é bispo emérito, e teve também com Dom Zanoni, chegou ainda a estar com Dom Zanoni e fez alguns relatos em relação a Anguera. Bom, isso aí não compete a mim. Os dois bispos sabem o que eles ouviram deste padre que era estudioso. Eu lembro perfeitamente bem. Um está vivo, Monsenhor Neri, que é aqui da nossa arquidiocese, era um dia 29 de setembro, porque eu tinha falado sobre esse caso com eles, né? Deixa eu ver aqui se vocês estão me ouvindo bem, se tiverem. Eu tinha comentado, falei, olha, padre, tem uma pessoa que veio em Anguera que tinha, né, tomou uma menina para criar, né? Cria como mãe mesmo ali. E a menina depois descobriu que a menina tinha um problema, né? Que precisava fazer um transplante fora do Brasil, custava naquela época, hoje certamente não custa nem metade da metade, né? Mas naquela época era uma coisa muito cara. Aí o padre e doutor Carlos Khrushchevsky, né? Que fazia parte da comissão, esse já faleceu. Também quem ouviu este relato, tinha mais, mas eu não lembro o nome dos outros. Um está vivo, é padre de nossa arquidiocese de Feira de Santana, Monsenhor José Neri. E quando eu relatei, eles disseram, nós queremos conversar com ela, essa senhora aí. Então eles pediram para ela se ela tinha como, ela chamou de atestado, mas a palavra não era atestado. Eles pediram um relatório da médica. Pediram os exames todos e pediram se ela poderia pedir à médica um relatório para que ela explicasse a diferença daquele exame de antes e do exame depois que veio a Anguera. E eu lembro perfeitamente bem, eu sempre cometi um erro gravíssimo em relação a Anguera. Por exemplo, eu dei esses documentos, ela trouxe, eu poderia dizer assim, faça uma cópia e me entregue. Mas tudo bem. Então, eu vi em uma festa de 29 de setembro, trouxe a Carmen e nós entregamos nas mãos do padre Neri, que estava presente, doutor Carlos. Eu dei a eles uns 25 envelopes. Qual foi o destino? Porque eu disse, olha, eu não sou médico, eu não ando catando milagre de Anguera. Eu sempre disse isso e disse aqui no canal milhares de vezes. Eu quero simplesmente ajudar Nossa Senhora, mas compete à igreja dizer se foi ou não foi milagre. Né? Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a conversão, que é um milagre maior. E foram milhões de milagres a conversão das pessoas. Porque existem aparições de Nossa Senhora que aconteceram, né, há mais de 200 anos, que não foi registrado nem 50 milagres comprovados pela igreja. Mas eu acredito que algumas dezenas de milagres aconteceram aqui em Anguera. Mas eu que acredito. Mas quem tem que investigar é quem de direito. Né? Então, a igreja recebeu esses documentos, mas também nunca me disseram nada, absolutamente nada. Não, Pedro, não foi, ou então foi. Eu também nunca perguntei. Agora, ouvindo esse relato, só uma pessoa com problema da cabeça é que vai achar que não foi milagre. Muito bem. Eu vou te mostrar o segundo caso, que é de uma mineira. Né? Também está aqui no canal, não sei aonde, mas está. Aí vocês escutam o relato dela e pensa aí o que vocês acharem que devem pensar. Né? Deixa eu ver como é que é esse trem aqui. Vamos lá. Escutem só.
em maio de 2011, né, ano passado, e tinha feito um exame, uma biópsia, deixado o resultado, né, no laboratório. E no dia que eu cheguei de lá, eu peguei o exame, o resultado, e deu positivo para um tipo de câncer no intestino. Aí eu tinha trago de lá aquela água abençoada por Nossa Senhora. Todos os dias eu tomei a água e meditando e pedindo, concentrando, imaginando ela lavando o meu intestino todo, meu sistema digestivo todo. E aí voltei no médico, o médico fez um procedimento que estava marcado e me encaminhou para outro médico em Belo Horizonte para ver como que estaria, o que precisaria de fazer, que seria necessário fazer uma cirurgia. Aí, chegando lá, tudo preparado, o médico já queria que eu internasse para fazer a cirurgia, falou, esse tipo de caso precisa realmente fazer a cirurgia, porque fica escondida, a raiz fica debaixo do epitélio, então tem que fazer a cirurgia. Falei, doutor, eu não vou fazer a cirurgia agora, não, eu volto e marco depois. Quem sabe não tem nada. Aí ele ainda riu um pouquinho, assim, era um médico muito simpático, e fomos fazer o exame. Aí, no exame, ele constatou que não tinha absolutamente nada. Eu vi também, porque eu não fiquei completamente sedada, eu abria e via no monitor, tudo limpinho. O intestino era outro, estava completamente limpo, assim, brilhante, e ele ficava, me dá esse exame, deixa eu comparar, não é possível, não tem nada. Nem ele não acreditava. E tanto que no final do exame, ele super feliz, toda hora vinha falar, olha, não deu nada, mas não deu nada. Falei, foi Jesus e Nossa Senhora, doutor, que curou tudo, lavou tudo. A aguinha de Nossa Senhora, abençoada por Nossa Senhora, lavou tudo. Ela diz no final, a aguinha de Nossa Senhora lavou tudo. Pois é. E lava mesmo quando a gente acredita, quando a gente tem fé, Nossa Senhora vai ajudando e vai abençoando os filhos dela. Opa! Então, eu quis trazer esses dois relatos. Claro que existem muitos casos de relatos de milagres que aconteceram em Anguera, inclusive padres que receberam graças, uns até chegou a dizer que foi milagre. Mas uma coisa é certa, Nossa Senhora está aqui para ajudar a gente, para abençoar, para conceder a graça. Eu sei que, agora me veio aqui um estalo para relembrar você uma coisa. A minha primeira viagem para fora do Brasil foi para Paris, na França, onde eu fiquei um mês. Naquela época não existia celular, nem tampouco internet. Foi em 1992, se não me engano, por aí. E eu recebia na casa de uma tia de consideração, a gente chamava de tia Naí, Portugal. Era uma peregrina que frequentava a catedral, que conheceu, era devota de Nossa Senhora. Tem uma imagem de Nossa Senhora na casa da minha mãe, que foi ela que deu, né? Quem vai e entra na casa da minha mãe já viu essa imagem, Nossa Senhora da Assunção, da Conceição, acho que é. E falando das dificuldades de comunicação, etc., ela disse, olha, eu coloco o telefone da minha casa à disposição para informação. Eu não sei como uma senhora chamada Maria, não sei se o marido chamava-se Manuel. Os dois eram portugueses, mas moravam em Paris. Certamente já morreram. Eu também perdi o contato com eles. Tinham 2 filhas e alguém me falou, depois desses contatos que essa senhora tinha comigo, de segunda-feira, ela dizia, olha, eu gostaria muito de ir a Anguera para agradecer, né, o milagre que aconteceu com meu marido. E o que aconteceu? Ela disse, meu marido tem parentes em Salvador. Não sei se era um primo também, já idoso naquela época. E ele falou da aparição de Nossa Senhora
Inclusive, ele disse que já esteve aí e foi ele que me passou esse telefone para ir fazer contato com você. E eu gostaria muito de ir, mas eu não posso porque eu trabalho. Mas eu gostaria muito de agradecer a Nossa Senhora pessoalmente por ela ter concedido ao meu marido, que estava na cadeira de rodas e que hoje ele já anda sozinho. Aqui em Paris ele vai para qualquer lugar, pega metrô. Que coisa boa. Se eu pedir a Nossa Senhora e ele ficou, ele se levantou da cadeira. Eu inicialmente achei a história um pouco estranha, sei lá. Estou sendo sincero, entendeu? Como eu sou muito radical nas coisas, né? Aí a mulher começou a me convidar para ir para lá. Eu também não ia procurar saber da vida dela, mas alguém de Salvador disse para mim, e não era verdade, de que essa mulher, essa Dona Maria, seria uma médica lá de Paris. Bom, eu também não perguntei para ela se ela era médica, a profissão dela, se não me interessava, mas eu acreditei que fosse. Por que eu acreditei? Porque um dia de segunda-feira, era uma hora da tarde, mais ou menos, a minha agenda está aqui, eu ficava com a agenda ali do lado do telefone, né, no quarto, almoçava toda segunda-feira na casa dessa tia, de consideração, aí o telefone toca, era ela. E ela insistia, dizia, quem sabe um dia, quem sabe um dia. E nessa segunda-feira específica, de 1992, Nossa Senhora, ela sabe das coisas que ela faz, né? Aí ela vai e diz assim, eu gostaria que você desse o seu sim à Nossa Senhora e que você viesse aqui. Quando a mulher falou, aquilo me chocou por dentro. Aí eu só fui pegar a agenda e marquei a data. Escuta só, eu marquei a data para ir para a França sem nunca ter entrado no avião. Isso aí é interessante. Acho que eu nunca tinha entrado até então. Bom, eu nunca tinha entrado, nunca tinha feito um voo internacional, uma coisa dessa. Eu só sei que eu marquei na agenda para o mês de junho. Eu devia estar no mês de março, por aí. Eu disse, mas como é que eu faço? Eles não se preocupam com nada. Eu vou entrar em contato com a agência de viagens de Salvador, vai lhe orientar, você vai precisar tirar o passaporte, não sei o que. Ela vai fazer contato com você. E, de fato, na segunda-feira seguinte, a mulher liga. Aí ela disse, olha, eu preciso disso. Foi dizendo o que precisava. E o mais interessante foi quando eu cheguei em casa, minha mãe, né? Uma senhora simples da roça. Aí eu cheguei na segunda-feira de noite em casa. Eu disse, minha mãe, eu vou para Paris. Minha mãe, tu volta que horas? Minha mãe disse, minha mãe achava que eu estava falando, eram umas 5 e pouco, 6 horas da tarde, ela pensou que eu estava indo para Paris, um lugar aqui por perto. Eu disse, não, minha mãe, é fora do Brasil, vou ter que pegar isso, nem agora não, é mês de junho ainda. Eu vou ter que pegar um avião, andar umas 10 horas para poder chegar lá. Minha mãe quase morre. Meu filho, pelo amor de Deus, não vai não. E se o avião cair? Se o avião cair, eu morro. Fazer o quê? Mas eu vou. Eu já falei que vou, não volto atrás. Resumindo, eu fui, e era para voltar, se não me engano, dia 27 de junho. Dia 29 era meu aniversário. Aí deu um problema lá, que eu não sei até hoje lembrar qual foi o problema. Eu só pude vir no outro dia, dia 30. Né? Ou seja, meu aniversário eu passei lá na França. Quase morro do coração. Né? Dia de São Pedro, passar o aniversário fora. Vixe Maria, aquilo foi um sacrifício. Mas eu não tinha jeito. Podia espernear, não tinha volta. Pronto. Não sei o que aconteceu com o voo, que eu não podia vir naquele dia. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu encontrei, achava que ia encontrar uma médica, mas não encontrei uma médica. Encontrei uma empregada doméstica que vivia numa casa do tamanho, sem exagero nenhum. O meu quarto, com o closet, com o meu banheiro, são maiores do que a casa dela. Bem maior. Aí quando eu cheguei lá, onde é que eu vou ficar aqui nesse trem? Mas aí a irmã dela era casada com um empresário, tinha um apartamento perto da Torre Eiffel. Toda noite eu estava lá na Torre Eiffel. Às vezes subia, descia, pagava para subir, né?
e fiquei ali. Eu, mais ou menos, acho que também as coisas mudaram, mas se não tivesse mudado, eu saberia sair da torre e ir exatamente lá, nesse apartamento. Eu ficava lá sozinho. Eu só saía de lá para almoçar, né? Eu tomava café, ia para lá para casa tomar café e almoçar. E às vezes jantava, então eu comia alguma coisa na rua. Ou então a gente viajava para os encontros que ela marcava, né? Dentro de Paris e fora de Paris também. E aí eu conheci o Manuel, o caba que levantou da cadeira de rodas. Então, eu não conhecia ele antes, não conhecia ninguém. Eu cheguei lá, vendo todo mundo pela primeira vez e todo mundo me vendo pela primeira vez. E quando eu cheguei lá, acreditando ser uma médica, era uma empregada doméstica, né? Que pagou todas as minhas despesas durante 30 dias, eu não gastei nada, né? E eu lembro quando eu voltei de lá, acho que eles me deram não sei se foi $1.500, não lembro bem, para que eu comprasse uma máquina de Xerox nova, né? Eu tinha uma máquina de Xerox, eu fazia as cópias das mensagens para distribuir de graça, eu só pedi o papel para as pessoas. Ela disse, olha, eu sei que eu vou te dar esse dinheiro, você pode trocar sua máquina de Xerox, uma mais moderna, não sei o quê, ou então faça o que você quiser. E foi nesse faça o que você quiser que meu irmão mais velho ainda disse assim, porque tu não vende alguns bezerros que tu tem inteira e compra um carro velho para tu andar, para tu não ficar de pé. E foi isso que aconteceu, né? Bom, resumindo, aquela senhora, por gratidão à Nossa Senhora, né, me levou à França e eu fiquei lá um mês evangelizando e também me assustando, né? Porque enquanto estava lá, Nossa Senhora deu mensagens lá. Aqui achei. Aqui essa mensagem é do dia 23 de junho. França. Pronto. Eu viajei para lá no dia de Santo Antônio. 13 de junho eu viajei. E a primeira mensagem que Nossa Senhora deu lá foi dia 16 de junho de 92. Mas uma delas, Nossa Senhora profetizou, se os homens não... Aí a profecia que eu chamo de profecia condicionada. Se os homens não se converterem, cairá fogo do céu e grande parte da humanidade será destruída. Isso ela disse lá, né? Depois de falar isso, ela volta no dia 30, no meu último dia, eu falei que, não, eu não voltei no dia 30, estou confundindo aqui. Eu voltei depois do dia 7. Depois do dia 7 de julho ainda, pensa. Aí no dia 30, que é o dia que eu achava, acho que ficou na cabeça por causa da mensagem, né? Nossa Senhora disse, os homens se esqueceram de Deus e já não rezam. Aqui em Paris, isso em 1992, viu? Imagine hoje a desgraceira como é que tá. Porque deve ter piorado uns 5.000% dessa data. Estou sendo caridoso. Aqui o pecado se alastrou como a pior das epidemias, causando morte espiritual em muitas almas. Se não vos converterdes, aí a condição é essa. Se não vos converterdes, Deus vai mandar um grande castigo sobre vossa cidade. Cairá fogo do céu e Paris será destruída. Ela lembra de Sodoma e Gomorra, né? Pois é. 8 dias, ou pouco antes de eu ter saído de lá, o que eu vou te falar agora saiu na revista Veja. Nunca esqueço. Me mandaram. Teve uma tempestade de raios lá na França. Inclusive o pessoal de lá na época também falou comigo. Parecia que o mundo estava se acabando, né? Dona Maria disse, por exemplo, quando me ligou me falando, que ela, que já vivia lá muito tempo, nunca viu uma coisa tão apavorada que ela ficou como aquela. Ela disse que parecia que o mundo ia pegar fogo, que a cidade iria ser queimada. Aí ela me liga, me conta isso,
E naquela mesma semana, saiu na revista Veja. Eu tinha até, há pouco tempo atrás, uns anos atrás, eu tinha o recorte, né, da revista Veja mostrando os raios sobre Paris, um negócio feio, condenado. E aí, quando ela deu essa mensagem, aí pronto, eu fiquei doido para ir embora, sabe? Mas eu não tinha como, porque a passagem foi mudada. Não lembro por que isso aconteceu, para ser honesto. Isso foi em 1992, então tem coisa de um mês atrás que eu não lembro, imagina 1992. Mas ela fez essa profecia. Mas aí você, na curiosidade, poderia dizer assim, Pedro, o que você acha? Você acha que vai acontecer uma coisa lá? Eu acho não, tenho certeza. Porque a profecia foi condicionada. E Paris piorou mais de 5.000%. Não foi 10%, não, nem 100, nem 200. A coisa lá, meu irmão, pegou fogo. Basta ver aquele presidente que tem lá, né? Pois é. O que é que defende? É muito grave, viu, irmão? Mas cada um responderá pelo seu ato. E a gente não pode fazer nada. Então, eu quero dizer que eu quis partilhar com vocês esses dois testemunhos. Se você puder, compartilhe essa catequese, mostre para as pessoas, né? Tem pessoas que chegam agora e dizem assim, claro, até que ultimamente, esse ano alguém já me fez esse pedido, né? Mas antes que eu fizesse a correção, alguém que estava do lado com essa pessoa, não lembro de onde era, disse, Pedro Regis, fala nas catequeses que ele não faz milagre, não. Disse, não estou pedindo para ele fazer, não. Mas você pediu para ele lhe curar. Não, mas é porque eu não me expressei bem. Eu quero que Nossa Senhora, a última me disse isso, inicialmente me pediu, eu queria que o Senhor me curasse, uma coisa assim. Pedia uma coisa nesse sentido, não sei lembrar exatamente se foi com esses termos, para ser honesto. Mas a pessoa que estava do lado a corrigiu antes que eu fizesse a correção. Mas muitas centenas me falavam isso. Pedro, bote a mão aqui em mim para eu ficar curado. E tô doido, não. Aí eu boto a mão em tu morre amanhã, vai dizer que foi eu que te matei. Deus é mais. Então eu não gosto dessas coisas não, sabe? E não sei se foi essa semana que eu estava vendo uma coisa. Estava assistindo alguma pregação de alguém que estava com Lana. Lana estava ouvindo, né? Que ela fica fazendo os trabalhos dela, tá? E ouvindo o Rosário de Frei Gilson, que estava acompanhando o Instituto Hesed, sabe? E aí tinha uma pregação que ela estava ouvindo, não sei se foi tomando café, eu fiquei ouvindo também, e vi que o pregador, não sei se era leigo ou um padre, eu vi um negócio desse, estranho. Não lembro exatamente como foi, ou quem foi, mas eu já vi várias dezenas fazerem isso, né? De proclamar, por exemplo, já me pedi Anguera, um casal, um rapaz, né, e a moça, seu Pedro, olhe para nós. Ah, sim, e daí? O que é que o senhor sente? O senhor sente que a gente vai se casar? Mas como assim? Não, porque a gente está namorando. O senhor acha que a gente vai se casar? Deu bom. Mas isso não depende de minha opinião, não. Eu nem dou esse tipo de opinião. Quando a pessoa chega e diz assim, Pedro, peça a Nossa Senhora que ela... Aí vem com aqueles pedidos direto, eu digo, tô doido não. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que quando dá B.O. lá adiante, vai jogar a culpa em Nossa Senhora. Eu não sou besta, eu pulo fora logo. Entende? Pedro, você pode perguntar a Nossa Senhora se meu namoro vai dar certo? Eu digo, tu tava me achando cara de doida? Esse tipo de pergunta eu não faço, não. Entende? Porque não depende de Nossa Senhora para o teu namoro, o teu casamento dar certo. Não depende dela. Você pode discordar de mim. Ô Pedro, mas não é Nossa Senhora que abençoa? Nossa Senhora pode abençoar se você rezar. Mas se tu não tiver amor verdadeiro, vai dar certo? Tu pode viver de aparência. Mas por dentro, tu tá infeliz? O que é que Nossa Senhora tem a ver com isso? Nossa Senhora não tem nada a ver com isso, não. Então, quando as pessoas me pediam isso, eu diz, olha, eu posso rezar por você, mas eu perguntar esse tipo de coisa, eu não pergunto. Até jovem seminarista, Pedro, pergunte a Nossa Senhora se eu vou ser um bom padre. Eu não vou te perguntar porque no dia que tu se ordenar, Satanás vai colar no teu pé 24 horas e meia. Ele vai botar mais meia hora, não sei como é que ele vai inventar, vai botar meia hora a mais para te tentar. Na hora que tu cair, tu vai jogar a culpa em Nossa Senhora. Então vamos fazer assim? Eu e tu vai rezar lá, eu rezo cá, para que Deus te sustente na graça. Para ser bom sacerdote,
tu tem que fazer a tua parte. Tu tem que defender a verdade. Tu não pode se deixar contaminar por doutrinas pagãs, coisas erradas. Aí tu sai de baixo. Aí tu vai ser um bom padre. Mas, Pedro, bote a mão aqui na cabeça. Eu já vi vários carismáticos. Carismático é uma bexiga para fazer essa desgraceira. Não são todos não, tá? Para o pessoal da renovação que eu gosto. Não sou contra a renovação carismática. Já preguei durante minha missão centenas de vezes, mas eu posso dizer que no Brasil tem muitos carismáticos que são loucos da cabeça, doidos, falam besteira. Eu já vi casamento ser proclamado, o Espírito Santo está me revelando que você vai casar com fulano, vai ter filha, etc. E casou mesmo. Casou, rapaz. O Pedro então não deu certo? Não, depois separou. Tá entendendo? Deus está me revelando que você vai casar, que vai ter filho, que vai ser... Botou o casal lá em cima. Depois deu B.O. Então vamos fazer assim? Eu vou rezar para que Deus abençoe o namoro de vocês. Para que Deus abençoe o casamento de vocês. Porque não depende... Não bote a culpa em Deus. É você e ela, ou você e ele. É vocês que têm que se sustentar. Primeiro, no amor. Se não tiver amor, irmão, já foi, acabou com tudo. Então, eu conheço muita gente que vive de aparência. Mas aí é aquele tipo de condenação. Por isso que, em muitos casos, eu escuto, né, relatos e pergunto, faço umas perguntinhas básicas. Eu digo se o casamento não teve validade. Eu conheço muitos casamentos que não tiveram validade. E muitos casamentos que não tiveram validade, a pessoa continua lá vivendo, entende? Por quê? Porque apareceu, às vezes, com medo, outros por ignorância. Por exemplo, ele vai ficar chateado comigo, né? Mas se uma situação dessa chegar a João, meu irmão, não, meu irmão João, ele disse. Às vezes eu falo aqui, se ele estiver me assistindo, depois vai dizer, tu tocou no assunto de novo, né? Eu digo, isso é doutrina católica. Meu irmão discorda quando eu falo isso aqui, sabe? Eu digo, não, mas eu inclusive, já publiquei sobre isso. Nulidade matrimonial. Eu concordo plenamente que tenha isso na igreja, né? Eu tenho uma comadre, por exemplo, que eu fui ao tribunal eclesiástico ser o testemunha dela, entende? Claro, eu não vou citar o nome aqui, inclusive eu fui padrinho do casamento. Mas eu fui padrinho do casamento porque eu não sabia a história que ela me contou depois. Eu disse, comadre, por que a senhora não me contou depois? Porque a senhora é uma pessoa maravilhosa. Meu compadre também é um cabra maravilhoso, gente boníssima. Se vocês me falam, eu dizia, sai de baixo. Não case não, que não tem validade. Mas não me falou. Eu fui para ser padrinho, tudo bem, e depois o negócio desandou. Mas aí, quando ouvi a história, eu falei, né? Ele esteve na minha casa, quando me contou a história, eu digo, entre com o processo de nulidade se o casamento não tem validade. E ela, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí, eu primeiro orientei, depois o bispo também orientou ela, não, seu casamento realmente não tem validade. É de outra diocese. Mas, sabe aquela coisa? Eu não estudei direito canônico, mas eu também não sou burro, né? Eu tenho direito canônico, eu leio o direito canônico, está lá dizendo que o casamento não tem validade nisso. Ouvi, opa, sinal vermelho aqui, irmão. Tem não tem validade. Então, eu já orientei dezenas de casais. Já ajudei, orientei um casal de Feira de Santana, que também ela é minha comadre, né? Ex-comadre, né? Mas eu disse, entre com o processo. Relutou, digo, converse com o padre. Eu estou lhe dizendo, falei com ele, né? Que é um cara, gente finíssima, né? Eu digo, entre com o processo, irmão. O teu casamento não teve validade, não. E tu tá vivendo junto com ela, são duas pessoas boas e de Deus mesmo. Então, façam isso para vocês poderem regularizar. E regularizou. Em Salvador, ou seja, eu já ajudei
assim, uns 10 casos que já resolveu. E ajuda outros casos. Eu escuto e oriento. Aí, para o cabo não achar que eu não estudei, né? Mas você não sabe. Tem gente ignorante e diz assim, Pedro Regis sabe de quê? Eu sei orientar para o caminho certo. Aí eu oriento e digo, agora procura o padre da sua paróquia e o bispo da sua diocese e fale que eu, Pedro Regis de Anguera, disse que não tem validade. Pergunte a ele se eu estou errado. Se ele disser que eu estou errado, aí você vem e me diga. Entende? Mas se perguntar para João, meu irmão, João, não. Deus abençoou, não tem quem desmanche. A igreja não anula casamento. A igreja só declara que não houve matrimônio válido. Entende? Então, como uma moça, por exemplo, que olha para um rapaz e diz, esse vai ser meu. E aí vai, e para querer ser dela, se entrega ao sujeito, e tu já sabe o resultado, né? Depois de 9 meses, não precisa explicar, né? Pois é. Aí vai casar. Não, tem que casar, porque está grávida. Aqui no Nordeste tem isso. Hoje em dia não tem muito mais, não. Né? Mas na época do meu pai, ô filho. Na época que eu era criança, adolescente, tinha ainda muito isso. Meu pai era juiz de paz e às vezes era chamado para resolver esses BO. Né? Então, casou por quê? Mato Grosso do Sul, agora que eu estou confundindo os dois. Conheci um casal, você nunca vi, você olha e diz, são de Deus, mas não era casado na igreja. Aí veio me contar a história. Eu digo, mas a senhora se casou com quantos anos? Eu tinha 17. Aí eu, mas por que casou tão nova? Porque eu fiquei grávida. Indício de nulidade. Beleza, vamos lá. E ele? Aí ele tinha 20. A pergunta fatal. Com 17 anos, você sabia, como sabe hoje? Hoje eu sei que você sabe, você frequenta a igreja, né, faz tudo direitinho, só não faz comungar, mas frequenta a igreja, é de oração, tem filho. Você sabia, naquela época, o que você sabe hoje sobre casamento? Não tinha ideia. Eu era católico só da boca para fora. Pois é. Então, eu vou te dar logo aqui o veredito. O teu casamento, 100% de certeza, não teve validade. Ela ficou com um sorriso aqui. Porque ninguém tinha falado isso para ela. Eu digo, procure o padre da sua paróquia e o bispo aqui da sua diocese. Converse com eles. Agora, toma aqui meu telefone, qualquer dúvida, tu me liga. Ela me ligou, o casamento foi declarado nulo mesmo, isso já tem alguns anos. E não foi na viagem de Cuiabá, Mato Grosso, foi Mato Grosso do Sul mesmo, né? Eu confundo os dois Mato Grosso, é um voo. E o casamento dela foi declarado nulo. Então, não há possibilidade, entende? Então, a gente vai tentando ajudar. Então, eu fico feliz de, durante a minha missão, eu pelo menos ter ajudado pessoas. Tem casos que eu não consegui ajudar, porque tem casos que vem aquela coisa, né? A pessoa vai dizer, não pode, tem alguma coisa que impede essa libertação, vamos chamar, tem que ser uma libertação, meu filho, a libertação. Tem uns que preferem permanecer porque tem filho pequeno, porque tem medo do que a sociedade vai falar, mas quem conversa comigo, eu oriento como a igreja orienta. Eu lembro que o Papa Francisco, na época, aí as pessoas, Pedro, você viu o que o Papa falou? Bom, aí agora ele falou a verdade, quando ele falava sobre a questão de nulidade matrimonial e pedia que a igreja não demorasse tanto para resolver os casos, aí eu agora concordo. Eu concordei na época com ele, entende? Quando eu tenho que discordar, irmão, eu discordo sem problema nenhum, sem nenhuma frescuragem na cabeça. Porque tem casos, por exemplo, de nulidade, que passa 5, 6 anos. Que raio é esse? Você dá uma entrada no processo, chamar as testemunhas, acabou. Aquilo ali era para resolver, no máximo, exagerando até a tampa dos olhos, com 12 meses. 12 meses, no máximo, não poderia passar. E tem casos que tem mais de 5 anos e a igreja não resolve. E casos que eu sei que não tem validade. Eu que sou ignorante, que não estudei direito canônico, sei que não tem validade. Então, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Né? Tem pessoas ignorantes que já soube que me fez crítica. Porque Pedro Regis sabe de quê? Eu sei da doutrina católica. Eu sei que está lá no documento. E se está no documento, vamos fazer. É simples de entender.
Bom, deixa eu parar aqui, que eu vim aqui só para mostrar 2 testemunhos. Eu me empolgo e começo a falar demais. Reza por nós. A gente se encontra no Texto da Misericórdia, mas você tem um compromisso aqui, se quiser, ao meio-dia, né? Mesmo que você esteja lá fazendo comida nos seus afazeres, entra aqui no canal. Lana vai fazer a Quaresma de São Miguel. Você vai ouvindo e vai pedindo, né, no silêncio, para que São Miguel esteja na tua casa, abençoando tua casa e tua família. Que Nossa Senhora abençoe, que o Espírito Santo de Deus ilumine, que Nossa Senhora cuide de todos nós, que este dia seja de alegria para a gente. Que muitas vezes andamos meio bardeado, né? É uma coisa terrível. Essa vida, né? E Nossa Senhora pediu ontem, reza pelo Brasil. O que está acontecendo nesse Brasil, pior é que eu me belisco para saber se eu estou dormindo, né? Vamos ver o que é que vai dar agora, depois dessa bomba que estourou ontem lá, né? Pois é. Que Nossa Senhora salve essa nação, que é dela, e que ajude a todos nós, pobres pecadores. Vamos rezar e pedir as bênçãos e as graças de Deus para nós, para os aniversariantes de hoje, a minha prima Cida, que Nossa Senhora cuide dela, da sua missão. É uma pessoa muito querida minha, sabe? Que eu e Ana sabe da história, né? Ana é a avó dela, que é uma pessoa que eu tenho uma consideração imensa, a esposa do Sobral, né? Assim, se eu pudesse, eu visitava toda semana. Às vezes eu estou assim, lá na roça, eu vou lá tomar um cafezinho com a Ana. Chego lá, às vezes ela está na roça, Sobral está dentro de casa, aí fico lá, tomando café, batendo papo com eles. Que Nossa Senhora possa abençoar a vida da doutora Cida. Deus faz coisas. Eu lembro quando, uma época que ela queria desistir, digo, não desista não, tu tá doida? Não desista não, vá em frente, vá que Deus tem coisa boa para tua vida, né? E tá, se formou, é fisioterapeuta, né? Nasceu na roça, uma menina da roça, de pessoas, de pais pobres, mas que vai vencendo. Nossa Senhora ajude e que ela possa ser feliz, né? E que o Espírito Santo possa iluminar o seu caminho. A gente se vê com a graça de Deus mais tarde. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Santíssima Mãe de Deus e nossa Mãe, derramai sobre nós, nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossos lares, as graças e as bênçãos do céu. Fortalecei-nos e guiai-nos pelo caminho do bem e da santidade. Ajudai-nos a viver conforme o desejo do vosso Filho Jesus. Converte nossos corações, anima-nos na caminhada. Ajuda-nos a alcançar as bênçãos e as graças que todos os dias clamamos por meio da oração devocional do Santo Texto do Santo Rosário. Abençoe e protege a todos aqueles que celebram o dom da vida neste dia. Ficai conosco e guiai nossos passos para o céu. Derramai sobre nós o bálsamo da misericórdia do vosso Filho e permanecei ao lado de todos aqueles que neste momento sofrem no corpo e na alma e que precisam da força do céu. Por vossas mãos santas e imaculadas, nos abençoe neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, por favor, se você puder, compartilha essa catequese de hoje, porque esses 2 testemunhos são importantes e podem ajudar muitas pessoas a encontrar o caminho do céu. Até mais tarde.